É um final de semana de muita festa. Um final de semana de final de Libertadores, ele não é qualquer final de semana. Se você é torcedor tricolor ainda, nem se fala, né? Se você é torcedor do Fluminense, eu acabei de conversar com um grande torcedor do Fluminense. A primeira mensagem do cara não é bom dia, tudo certo, tudo bem, e aí, nada. É bora Flusão, vamos Flusão. Claro que existe uma expectativa enorme do torcedor do Fluminense. E aqueles que estavam aqui, né? Tem uma juventude aí que não lembra, que também não estava aqui, mas aqueles que se lembram de 2007, foi no Maracanã que o Fluminense teve a chance de ser campeão da Libertadores. 2007 também conhecido como 2008, né? Toda hora eu confundo. Toda hora eu confundo. E agora, no mesmo Maracanã, o Fluminense vai ter a chance de finalmente ser campeão da Libertadores. Vai ser um jogo duríssimo, cara. Vai ser um jogo duríssimo. Eu falei isso na semana passada do jogo do Fortaleza, que o Fortaleza teria um grande adversário, e teve, né? Um adversário que tomava poucos gols, um adversário que tinha um grande goleiro. E assim, eu acho que o Boca não é um grande time, mas vai ser um grande adversário. Vai ser um grande adversário. O Boca Juniors, ele é um time que todo mundo sabe aí o retrospecto recente. Ele vem com vários empates, a maioria deles 0-0, mas ele vem conseguindo em várias disputas por pênalti e passando, e chega numa final que eles também, né? O Fluminense não tem a sua conquista de Libertadores ainda, e o Boca Juniors ele tenta ser o maior dos campeões, né? Agora, só que ele há muito tempo também não conquista a Libertadores. Então, o Boca Juniors inclusive vem de uma final recente, né? Que é a final mais comentada dos últimos tempos, que foi a final contra o River Plate, que teve que ser decidida, inclusive, lá no Santiago Bernabéu, né? Então o Boca também vem aí de um trauma recente, de perder uma final de Libertadores pro seu maior rival. Vai ser um jogo muito tenso, vai ser um jogo muito nervoso. Eu tenho a sensação, sim, que o Boca Juniors entra com a confiança de que se o jogo empatar, não tem problema nenhum, que eles ganham nos pênaltis, que o goleiro resolve pra eles. Então, moralmente, pro Boca Juniors, ele já entrar com um resultado que lhe favorece, vai ser algo que pode fazer a diferença. O Fluminense ele tem que virar a chave. O Fluminense não tem tido resultados e até desempenho, né, bons recentemente aí no Campeonato Brasileiro. O desempenho não foi dos melhores já na semifinal da Libertadores contra o Internacional, que poderia ter passado tranquilamente, mas não foi o que aconteceu. O Fluminense foi buscar, foi heróico no primeiro jogo, inclusive com 1 a menos, depois foi heróico para virar o jogo lá do Beira-Rio, e o Fluminense tá aí na decisão contra o Boca Juniors e precisa virar essa chave. Eu acho que o Diniz ele não vai mudar o estilo dele de jogo. O Diniz ele é um cara que ele confia demais naquilo que ele pensa do futebol, naquilo que ele imagina que seja o futebol, e ele não vai mudar isso numa final de Libertadores. Não vai. Não vai. Ele não vai mudar isso numa final de Libertadores, e eu acho que o Fluminense vai manter aquele estilo de jogo dele, que é o estilo de jogo que fez com que vários torcedores tricolores tivessem muito orgulho do time, independente do resultado. Eu encontrei com vários ao longo dessa caminhada aí, dessa passagem do Diniz. Vários falam, cara, assim, ó, o resultado é lógico que a gente quer ganhar, mas, pô, a maneira que o Fluminense joga, de ser protagonista, do meio pra frente o Fluminense é um negócio fantástico, cara. Fantástico. O que joga a bola o Arias, o que mete de gol o Cano, e ainda tem Keno, tem Kennedy, pô, tem Ganso, sabe? É um time, claro que ele vai ter que equilibrar isso. O desempenho defensivo não tem sido dos melhores, não tem, mas ele é um time diferente do meio pra frente. É um time diferente e eu vou torcer muito pro Fluminense, vou mesmo. De vez em quando aparecem umas malas aqui no chat, fala, nossa, o que você tá secando o Fluminense é brincadeira, nossa, o que você tá secando o Fluminense, pô, nem de perto mesmo, por várias razões. Sei que tem muita gente secando, eu sei, mas aí faz parte da rivalidade, faz parte do, né, enfim, não sei
Não sei qual que é o limite da rivalidade, mas eu sei que ela existe e que tem gente torcendo muito contra, com muita dor de cotovelo e imaginando, já pensou, cara, só falta o Fluminense ser campeão da Libertadores e pode acontecer, tomara que aconteça. Sobre o que está acontecendo fora de campo, eu já falei aqui algumas vezes, eu sou um defensor da final única, eu sou um cara que quando a Conmebol tomou a decisão de fazer a final única, eu aplaudi. Eu já falei aqui várias vezes que eu acho que a gente deveria ter pelo menos tentado a final única, que a gente deveria fazer umas 5, 10 edições em final única para ver como é que seria. Mas eu também imaginei que a Conmebol fosse escolher sedes melhores, que a Conmebol fosse escolher, sabe, lugares com acesso mais fácil. É inadmissível que a gente chegue para uma final no Maracanã e agora o Maracanã sim seria um palco adequado. É pela segunda vez palco da final da Libertadores, porque na primeira teve pouco público e tal. Mas é inadmissível que a gente chegue aí na 5ª edição. Acho que estamos na 5ª edição de final única. Acho que é isso. É inadmissível que a gente não tenha tido uma final em Buenos Aires, em Santiago, em São Paulo. Lugares com, sabe, com acesso mais fácil. Não acesso tranquilo, né? Porque a gente vive num continente que... em que não tem, por exemplo, ferrovia, não tem... Que é mais complicado mesmo. Mas o Rio de Janeiro não, cara. Nós temos um estádio adequado, apesar de que a Conmebol conseguiu também, né? Também com... já sabendo onde seria a final e tal, conseguiu deixar pra última hora a definição do Maracanã, e o gramado do Maracanã, se entrega o Maracanã, se pode ter jogo, enfim... mas é inadmissível que a gente não tenha tido uma final em São Paulo, uma final em Buenos Aires, uma final em Santiago, até Brasília, que tem acesso pro continente inteiro. Mas a gente teve uma final em Guayaquil. Pô, aí realmente não dá pra entender a Conmebol. A gente tem uma final em Guayaquil e até hoje a gente não ter tido uma final em outras cidades com acesso muito mais tranquilo. Mas o Rio de Janeiro é um palco adequado. O Rio de Janeiro tem um estádio fantástico, tem hotelaria, tem voos chegando de todo lado, mas tem um clima que tá muito ruim. Tá muito tenso. E a gente tem visto as imagens nas mídias, na televisão, episódios de violência. E assim, era meio que tava escrito, tá? A gente já sabia que isso ia acontecer. A gente já sabia. Falam aí em 100 mil torcedores do Boca chegando. Evidente que a grande maioria sem ingressos. Então o cara vem pra curtir o clima da final, que é absolutamente justo. É uma das razões pra você ter final única. Porque você vai ter ali uma fanzone, você vai viver o ambiente da cidade mesmo sem ter o ingresso. Mas nada justifica esse tipo de imagem. Nada justifica que famílias que estejam na praia, sejam famílias brasileiras ou argentinas, ou de qualquer outra nação, não justifica esse tipo de violência, não justifica a generalização. Porque agora a gente tá falando, estão atacando os torcedores do Boca. Estão atacando? Cadê o sujeito da frase, né? Quem são? Quem são os caras que estão atacando? Esses caras têm que ser punidos. Evidente que entre os torcedores do Boca também tem gente que tá aí pra arrumar confusão. Eu mesmo escutei um áudio lá, hoje eu dei uma passeada no Olé, desde ontem eu tô entrando lá no Olé, que é o jornal de esportes argentino, o principal deles. Tem um áudio lá de um líder de torcida do Boca chamando pra porrada, falando, olha, nós estamos esperando aqui os torcedores do Fluminense. Então assim, não é também que tem só santinho de um lado, só santinho do outro. Não, a gente sabe o que acontece nesse tipo de situação. Tem gente ruim dos dois lados. Dos dois lados. E tava muito na cara que isso ia acontecer. Tava muito na cara. Muito na cara. O clima, ele não é bom. Ontem, aliás, eu nem consegui entender direito. O Olé estampava na capa dele
De novo no Brasil, episódios desse tipo. Olha, cara, a gente não é nenhuma referência em segurança, não. Não é, estamos longe disso. Um dos colunistas, inclusive, fala da sensação de insegurança. Pô, a gente vive isso todos os dias aqui. Então a gente não é referência pra nada. Mas de novo no Brasil, como se a Argentina fosse como se a Argentina recebesse bem as torcidas que lá vão pros jogos. Como se não tivessem acontecido os dezenas e dezenas e dezenas de episódios de xenofobia, de racismo contra brasileiros proporcionados por argentinos. Que papo é esse? E aí vem a Conmebol emitir nota oficial repudiando os atos, dizendo que a Conmebol é uma entidade que é contra o racismo, contra a xenofobia. Hã? O que a Conmebol fez nos últimos tempos? Nós estamos aqui alertando faz tempo. Faz tempo que nós estamos alertando sobre o que está acontecendo no futebol sul-americano. Eu aqui, inclusive, já falei várias vezes que tinha que ter intervenção de governo federal. Por exemplo, agora, o embaixador argentino tá na briga aí já. Entrou aí para fazer reunião de segurança com as entidades locais, com polícia, com... E a gente deveria fazer isso também. Nós estamos falando faz tempo aqui na live do André Henning que os clubes brasileiros estavam deixando rolar. Falei aqui algumas vezes que os clubes brasileiros tinham que parar de jogar a Libertadores. Falar, ó, não tem mais, nós não vamos jogar. Evidente que a competição não ia acabar. Evidente que não. Mas em vários momentos a gente pediu para que atitudes fossem tomadas e ninguém fez nada. Os clubes brasileiros não se uniram. A Conmebol lavou as mãos e agora vem emitir nota oficial falando que é contra o racismo? Quantos episódios a gente viu? Não só de racismo, mas especialmente, eu tenho falado sobre isso também. É xenofobia. É xenofobia o que acontece. Ah, André, mas não justifica o cara vir pra cá e qualquer um que vem. Evidente que não justifica. Evidente que não justifica. Mas que a tensão tá no ar, ela tá no ar em todos os jogos envolvendo times brasileiros contra argentinos. Infelizmente, cara. Infelizmente. Nós estamos cansados de, em todo jogo, ver episódio de macaco, de, sabe? Contra brasileiros, estamos cansados. E aí vem falar que é contra o racismo, que vamos para um clima de paz, de harmonia para a decisão. Pô, agora vocês estão querendo um clima de harmonia, de paz? E até agora, vocês fizeram o quê? Tava na cara que isso ia acontecer, gente. Não dá pra você apostar no bom senso quando você envolve uma final desse tamanho, esse tipo de aglomeração das pessoas que estão em bando. Pô, isso é estudado em episódios de violência e de brigas generalizadas há séculos. Há séculos. Isso aqui é só a parte que não vai ser final. Não vai ser a parte, não vai ser o capítulo final. Infelizmente, pode ser um capítulo trágico ainda, tá? Pode ser um capítulo trágico ainda. Trágico. Porque a resposta que tá acontecendo, aparentemente, não dá, tá? Pra falar quem começou a briga. Ah, porque os torcedores do Boca estavam quietinhos e aí vieram... Não dá pra falar isso. Não dá pra afirmar. Não dá pra afirmar porque, enfim... Mas que tá acontecendo uma generalização dos dois lados, evidente que está. Evidente que tá acontecendo. Aconteceu com os argentinos contra os brasileiros durante todas essas edições aí de Libertadores, Sul-Americana. Tá acontecendo agora dos brasileiros contra os argentinos que vão vindo ver o jogo. E a gente sabe que nessa, acaba que ninguém tem razão. Ninguém tem razão. O que precisa é parar com a hipocrisia de falar, sejam educados.
é o espírito esportivo, sendo que o pau tá quebrando faz tempo e ninguém faz nada. E ninguém faz nada. Vamos torcer para que não aconteça nenhuma tragédia nesse final de semana. Vamos torcer. Mas que tá difícil. Tá difícil.